Mateus 8. Do 1 até o 4. Pode louvar? Pode. Põe para mim o escudo, pastor, por favor. Tá. Aleluia. Vou estar lendo. Depois de eu ler, eu louvo. E descendo ele ao monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. A palavra do Senhor, ela vem dizendo sobre um homem a qual, se uma pessoa, eu vou começar do comecinho, se uma pessoa ela fosse diagnosticada pelo sacerdote de uma lepra, ela teria que sair do meio da tua casa, ela tinha que sair do meio do teu povo, ela tinha que deixar o teu emprego, ela tinha que deixar a tua vida espiritual, porque ela não poderia entrar dentro do tempo para adorar o Senhor. E aqui vem dizendo que esse homem, ele estava fora do arraial, ele era leproso. E isso me fez chamar a atenção, porque aonde o leproso passava, ele tinha que dizer que ele era leproso. Ele tinha que gritar de longe que ele era leproso, para que ninguém viesse se aproximar dele. Passando por isso, eu comecei a ler a passagem dos 10 leprosos que vêm se aproximando de Jesus, e eles começam a gritar de longe: Mestre, tenha misericórdia de nós, sara-nos. E Jesus vai lá e fala: vai e mostra ao sacerdote e seja limpo. E ali nós sabemos que só um volta. Mas eu quero te dizer que naquela época era muito difícil ser um leproso. Ele sentia dor na alma, ele sentia dor no corpo, ele não poderia fazer parte de um vínculo de amizade. Aquele homem, ele não poderia viver no meio da sua família. Então, além da lepra que ele carregava no corpo, ele ainda tinha que carregar a solidão sobre ele. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque Jesus está descendo do monte. Jesus estava descendo de um monte. E isso me chamou muita atenção. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele estava tendo intimidade com Deus. O que Jesus fazia muitas das vezes, se nós formos meditar na palavra do Senhor, Jesus sempre se retirava para ter intimidade com o Pai. E ali Jesus estava descendo do monte, e muitas pessoas vinham até ele. Eu creio que aquelas pessoas que vinham até ele, o recurso da terra já não cabia mais sobre eles. Por quê? Porque aquilo que está sobre as nossas mãos, nós procuramos o recurso. Só que na vida desse homem não haveria cura terrena, não haveria uma cura terrena. Mas ele vai até Jesus. E o que me chamou a atenção foi aquele homem leproso. Ele vai até Jesus, ele se prostra e adora. O homem estava leproso, não tinha expectativa de esperança de vida terrena. Aquele homem, ele tinha que estar afastado, mas ele chega até Jesus, reconhecendo: Senhor, estou aqui. Não há o que fazer aqui na terra, mas o Senhor é o Deus que cura. E o que me chamou a atenção sobre esse pedaço que ele adora ao Senhor, é que ele não pede, ele adora, ele se lança ao Senhor. E o Senhor falou comigo: filha, quantos de nós não queremos adorar quando nós estamos em meio a dificuldades? Quantos de nós não queremos adorar quando nós estávamos passando por dificuldades? E isso me chamou a atenção também, porque a mulher do fluxo de sangue, aquela mulher não tinha mais recurso, 12 anos, perdeu tudo na mão dos homens. Aqui, aquele homem não estava na mão de homens, não estava na mão do dinheiro, não podia, os amigos não poderiam ajudar ele, ninguém poderia ajudar aquele homem a não ser Jesus. E o Senhor falou muito comigo sobre essa passagem desse homem, porque muitas das vezes nós estamos no meio de pessoas, nós não queremos adorar. Nós estamos vivendo melhor porque nós temos pão, nós temos água.
não temos alimento, não nos falta nada, e nós não queremos adorar ao Senhor. E o que me chamou a atenção também é que ele se prostra e ele diz: Senhor, se tu quiseres. Isso me frisou muito, porque ninguém chega ao Senhor e pergunta isso. A gente pede, a gente fala: Senhor, eu quero isso. Ah, Senhor, eu quero aquilo. Ah, Senhor, você podia fazer isso. Mas a gente nunca pergunta se o Senhor quer. Será que aquilo que nós pedimos para o Senhor é aquilo que o Senhor quer fazer através de nós? Você já parou para perguntar se, Senhor, é isso que o Senhor quer fazer? Porque muitas das vezes a gente se frustra por causa disso, igreja. Eu fiquei frustrada há muitos anos, porque eu pedia uma coisa para o Senhor e Ele não me atendia. Não me atendia porque não era a vontade dEle. E hoje eu entendo isso. A vontade que Ele tinha sobre mim é muito maior do que a vontade que eu tinha sobre Ele. E isso me chama muita atenção, porque aquele homem, ele não tinha o que adorar, ele não tinha o porquê estar ali falando: Senhor, se quiseres. Olha a situação daquele homem. Ele não tinha onde pedir socorro mais. Só Jesus poderia fazer sobre ele. Só Jesus poderia lançar a palavra sobre ele. Mas ali ele fala: Senhor, se tu quiseres, eu sei que o Senhor pode me curar, Senhor. Mas é isso que o Senhor quer, Senhor. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, Senhor. Mas é isso que o Senhor quer sobre a minha vida. Porque, irmão, se Jesus não quisesse, ele continuaria leproso. E se Jesus não quisesse, ele continuaria no estágio que ele estava. Uma vez, eu confesso para vocês que eu orava muito ao Senhor pedindo. Muitos não sabem, mas a minha filha, ela tinha uma enfermidade na barriga. E sempre, todos os dias, ela questionava comigo sobre essa enfermidade. E um dia eu fui ler sobre a mulher do fluxo de sangue. E o que me chamou a atenção é que ela já tinha recorrido aos médicos. E eles não podiam fazer nada. E era o caso dela. Eu levei ela para fazer exames. Eu levei ela para fazer muitas coisas. E ninguém descobriu o que aquela garota tinha. E eu falei: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, mas seja o que tu quiseres. Porque se você for meditar nas escrituras, nem tudo o que nós pedimos Deus faz. Sabe por quê? 2 Coríntios 12:8. O espinho da carne de Paulo vai dizer que Paulo teve uma visão. Naquela visão, ele pede 3 vezes ao Senhor que retirasse. E o Senhor fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Então tudo que nós passarmos aqui foi dito nessa noite. Nem tudo Deus quer fazer sobre nós, mas Ele tem algo muito maior preparado sobre nós na face dessa terra, que não é terrena. Jesus não veio para nos fazer saciar dessa terra. O que Jesus veio era para morrer por nós. Era para que nós viemos ter vida lá na Nova Jerusalém. E aí voltando a falar sobre isso. E Jesus disse, Ele disse: Senhor, se quiseres, pode me curar. E Jesus diz, e o Senhor diz: eu quero. E Jesus estende a mão e diz: seja curado. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque Jesus, ninguém queria botar a mão sobre aquele homem. Todos queriam ficar longe daquele homem. Aquele homem, ele transmitia aquilo que ele tinha. Ele tinha uma doença que era contagiosa. Ninguém queria chegar perto daquele homem. Ninguém queria botar as mãos sobre aquele homem. Mas Jesus chega e fala: meu filho, eu quero. Ainda que a sociedade quisesse ficar longe daquele homem, ainda que ninguém achasse que aquele homem ia mudar a vida dele, Jesus chega para ele e fala: filho, eu quero, seja limpo, seja curado. Mas o propósito de Jesus aqui foi a cura. Mas foi como eu falei: e se Jesus não quisesse curar? Será que nós adoraríamos
na situação que nós estamos vivendo? Quem é Jesus para você no meio da dor? Quem é Jesus para você mediante aquilo que você tem passado? Jesus é aquele que dá? Ou é Jesus só porque dá e faz? Ou é Jesus porque Ele é? Porque se nós formos meditar de tudo que esse homem passou, ele reconhece que Deus pode fazer. Em nenhum momento ele questiona dizendo que Jesus não pode. Ele tinha certeza de que Jesus poderia, mas ele fala: se quiseres. Eu quero deixar nessa noite para você: quem é você mediante a tudo que você tem passado? Tem reconhecido o poder de Deus nesse vendaval que você tem vivido? Você tem reconhecido o poder de Deus mediante as tuas fraquezas? Você tem reconhecido o poder de Deus naquilo que você tem passado? Porque tudo que nós passamos nessa terra é permissão de Deus, mas não diz que Jesus nos abandonou. A Bíblia não diz que Jesus nos deixa de lado. A Bíblia diz que a graça dele será conosco por onde nós venhamos passar, que a graça e a misericórdia dele nos alcançarão. Então eu quero deixar nessa noite: aquilo que Jesus não fez na tua vida ainda que não tenha chegado o tempo, ou não é vontade dele fazer. Não estou falando de promessas, estou falando do que nós pedimos a ele e está nas mãos dele fazer ou não, porque promessas o Senhor cumpre. É dito: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi falado aqui nessa noite. Mas aquilo que você quer e Jesus não tem feito, como você tem passado nessa situação? Tem adorado? Tem tido intimidade? Tem entrado na porta do teu quarto e falado: Senhor, ainda que não seja na sua vontade, ainda que não seja o momento, eu não sei se o Senhor quer fazer, mas vai fazer, Senhor. Será que o Senhor quer isso para a minha vida? Ou será que eu terei que passar tudo que eu tiver que passar e o Senhor estará comigo, como foi com Paulo? Irmãos, eu tenho vivido momentos, muitos nem me vê, eu tenho ficado em reclusa. Porque uma vez eu fui no monte e o Senhor falou comigo no monte: é necessário reerguer. E eu não entendi, eu falei: Senhor, reerguer o quê? E eu fui com aquilo na minha mente, para casa, e eu fiquei: Senhor, é necessário reerguer. Reerguer o quê? Reerguer o meu ministério. Irmãos, eu cheguei em um lugar, a pessoa não me conhecia. Ele falou a mesma coisa que o Senhor falou comigo: é tempo de reerguer. É tempo de fechar a porta do teu quarto e ter intimidade com Deus. Não é a intimidade da gente orar: Senhor, me abençoa. Não. Clamor: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho passado por isso, tenho passado por aquilo. Eu reconheço, Senhor, que sou falha, pecadora. Pai amado, Pai querido, eu sei, Senhor, que muitas das vezes peço além do que o Senhor quer fazer. Eu sei que muitas das vezes erro, Senhor, na minha vida passageira nessa terra. Mas será que é isso que o Senhor quer fazer? E o Senhor fala muito comigo, irmãos, de ajoelhar. Nós ajoelhamos, falamos, e se levantamos e não ouvimos o Senhor falar conosco. Não esperamos o Senhor falar conosco. Eu estava lendo uma passagem judaica da ortodoxa. Eles são judeus ortodoxos. Eles ortodoxo? Ortodoxo. Esse negócio aí. Eu estava lendo. Eles ficam 1 hora orando. Mas eles ficam 1 hora em silêncio esperando ouvir a voz de Deus. Quantos de nós se ajoelham aqui? Quantos de nós se ajoelhamos na nossa casa e não esperamos ouvir a voz do Senhor? O Senhor está falando: é na intimidade comigo. O que o Senhor requer de nós não é muito não, irmãos, é só intimidade. Jesus, ele tinha intimidade de ouvir o que o Pai queria falar com ele no monte. A gente acha que Jesus chegava lá, orava e ia embora? Tenho certeza. O Senhor falava com ele tete a tete. O que eu quero te dizer nessa noite: ainda que não seja aquilo que você tem vivido, ainda que não seja o sim de Deus, ainda que não seja o tempo de Deus sobre a tua vida, adore. Porque tudo que o Senhor quer é a nossa fidelidade, a nossa adoração. O coração, irmãos, nós temos que preservar, mas a intimidade com Deus é o primordial. E
eu quero deixar que quando eu entreguei a minha filha na mão do Senhor, e eu falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer com ela, eu entrego nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Hoje tem 10 dias que a minha filha não sente nada. É necessário muitas das vezes a nossa entrega ao Senhor. Para mim chegar até aqui, eu fui muito espremida, irmãos. Ninguém sabe o que eu passei. Eu fui muito espremida na mão do Senhor. Então que você venha ter ouvido para entender o que o Senhor quer através da sua vida. Questionamentos não funcionam com Deus. Bater pé não funciona com Deus. Estar de bico fechado porque o Senhor não fez, não funciona com Deus. O que funciona com Deus é a nossa intimidade, a nossa adoração a Ele e as nossas entregas na mão dEle. Não que nós venhamos fazer e Ele venha fazer por nós, não é trocas. A vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável sobre nós. Cabe a nós concluir aquilo que Ele tem nos chamado. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.